transferências de presos. Eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos, o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos. Era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Atentado a tiros. Infelizmente, uma notícia grave acaba de ser confirmada. O que eu vou trazer aqui para vocês, tem muitas pessoas que não gostam desse tipo de matéria. Mas é muito importante a divulgação máxima, minha e sua, porque mostra o tanto que o Brasil está tomado pelos grupos terroristas que não estão pensando duas vezes em acabar com pessoas que querem mudar esse Brasil. E tem também o ministro Alexandre de Moraes novamente rasgando a Constituição do nosso país. Isso aqui é muito grave e precisa muito da sua revolta aqui nas redes sociais. Você deixando seu comentário sobre o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo. O Brasil não é para amadores. Antes da gente continuar com a notícia, comente aqui de qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento e também ajude a levar essa informação para mais pessoas. O seu apoio é fundamental. Gilmar Mendes vota pra soltar o pai do Vorcaro, mas André Mendonça arrebenta. E tá arrebentando aqui do meu ladinho, ao vivo. Gente, é o seguinte, o ministro Gilmar Mendes acabou de votar pra soltar o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, e nesse exato momento André Mendonça tá arrebentando o Gilmar. Gilmar já fez toda uma lenga-lenga ali a respeito da Lava Jato, cheia de mentiras, de enganações, tudo pra justificar um voto que é injustificável, que manda soltar o pai do Vorcaro. E eu não duvido nada que avance pro primo do Vorcaro, e eu não duvidaria até que avance pro próprio Vorcaro, para liberar ele. Só que, momentos antes do julgamento começar, o ministro André Mendonça, que tá falando agora, junto com a Polícia Federal, fizeram uma baita jogada. E lançou em público prova sobre prova de crimes gravíssimos do pai do Vorcaro. Vem aqui comigo então ver como que eles colocaram o Gilmar na parede. O placar já tá 2-1 pela prisão. O relator André Mendonça e o Luiz Fux votaram para manter os dois presos. Aí, Gilmar foi contra. Agora, fala o André Mendonça para constranger, para mostrar o tamanho das provas, como é injustificável essa soltura. Nem ainda falta o Nunes Marques. Antes do julgamento, o Gilmar disse para a Folha de São Paulo, deixa eu pegar aqui, Folha de São Paulo, que ele via com cautela prender um familiar de investigado, quando não houvesse um motivo concreto e individualizado. Mas sobra motivo concreto individualizado, Gilmar. Ou seja, Gilmar estava ali com a caneta na mão para mandar soltar de modo injustificável. E foi aí que a Polícia Federal agiu.
o próprio Mendonça, ele tirou o sigilo dos documentos para todo mundo ver, para não ficar acessível só aos ministros, pra gente ver a incoerência do voto do Gilmar. E a investigação veio a público com uma história de cinema. Presta atenção. Quando o sicário, que era o braço direito e espião do Vorcaro, ele foi preso, ele se enforcou numa cela da própria Polícia Federal. Aí a irmã dele, a Joana, ficou sem dinheiro e começou a cobrar a família do Vorcaro. E mandou uma mensagem que a Polícia Federal interceptou. Olha aqui essa mensagem. Eu estou muito perto do abismo. E se eu for, eu tenho como levar ele junto. Acabo com a delação do filho Vorcaro, do cunhado, e ainda jogo ele atrás das grades também. E aí ela completou sobre o que ela dizia ter na mão, com uma outra mensagem. Ela disse: tenho material para acabar com a família inteira. E o que a Polícia Federal aponta que o pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro, fez diante dessa ameaça? Em vez de ele levar para a polícia, deixar a justiça seguir, ele, junto com o operador conhecido como Manolo, agiu para comprar o silêncio dela. Contrato fictício e uma empresa de fachada com R$1 milhão de capital para disfarçar os repasses. E o grupo não parava. O Henrique Vorcaro, pai do Daniel Vorcaro, ele manteve R$400 mil em repasses para uma quadrilha de intimidação, conhecida como A Turma, e ainda buscou dados sigilosos depois da operação da Polícia Federal. Agora deixa eu te explicar por que isso que o André Mendonça e a Polícia Federal fizeram é um checkmate jurídico. Quando eu era procurador, eu pedi e sustentei muita prisão preventiva. E a lei é clara sobre quando ela vale, quando a prisão pode ser decretada. Prende-se antes do julgamento, que a gente chama de prisão preventiva, quando a pessoa, o sujeito, atrapalha a investigação, quando ele ameaça ou compra testemunha, ou quando a quadrilha continua funcionando lá fora, ou até intimidando, ameaçando. É isso que justifica manter alguém preso enquanto o processo corre. Pois a Polícia Federal acabou de documentar os 3 contra o Henrique Vorcaro. E vou botar aqui na fala do André Mendonça, que vale a pena deixar o ministro André Mendonça fazendo aí sua brilhante sustentação e explicação. Vejam, provou contra o pai do Vorcaro compra de silêncio de testemunha, organização criminosa em pleno funcionamento e intimidação. Isso foi comprovado horas antes do voto, quando se levantou o sigilo. Mostrou-se o que os ministros sabiam, que estava ali em sigilo no processo, mas que os ministros tinham acesso, agora está aos olhos de todos. E o Gilmar foi desmascarado. Gilmar voltou para soltar como se não houvesse prova alguma desses crimes. E a Polícia Federal acabou de colocar na luz, em cima da mesa, as provas que mostram que o Gilmar só votou pela soltura para garantir a impunidade dessa turma toda. Agora pensa comigo o seguinte: por que é que a gente precisa torcer por uma jogada de bastidor da Polícia Federal, do ministro, levantando o sigilo, para impedir que o ministro solte alguém que é suspeito de cometer crimes gravíssimos e que teria agido para obstruir as investigações, hein? Porque a gente não consegue mais confiar nos ministros do Supremo. Alguns a gente consegue, mas grande parte deles, eles são inconfiáveis. Não são dignos da nossa confiança. A gente não consegue mais confiar que eles vão decidir de acordo com a Constituição e com as leis. E é por isso que na minha pré-campanha ao Senado Federal pelo Paraná, eu apresentei 10 medidas para o Senado para a gente acabar com essa pouca vergonha. A primeira medida é justamente o impeachment de verdade para ministros do Supremo Tribunal Federal que pratiquem crimes e que pratiquem abusos. Deixa eu jogar aqui essa medida na tela, você encontra lá na minha página deltandalagnol.com.br. A gente tem aqui as medidas e essa aqui é a primeira: impeachment de ministros do Supremo. Hoje, quando um ministro como Gilmar abusa, o cidadão fica ali de mãos atadas. Em agosto de 2025, mais de metade dos senadores assinou um pedido de impeachment do Moraes. E o pedido simplesmente, nunca foi pautado, ele dorme na gaveta até hoje. A minha proposta, ela cria um prazo obrigatório para o Senado analisar o pedido, com direito a levar ao plenário. Ou seja, acaba com essa história de gaveta. Se você concorda que o ministro que abusa, ele tem que responder pelos seus abusos, pelos seus crimes, tem que ser julgado com o devido processo legal, com justiça, mas tem que ser julgado, confere o site. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição e nos comentários fixados. E clica lá para assinar essas 10 medidas contra os abusos do Supremo, contra a corrupção e contra a bandidagem. Quando a gente fez as 10 medidas contra a corrupção lá atrás da Lava Jato, a gente alcançou mais de 2 milhões de assinaturas. Vamos bater essa meta de novo e depois, seguindo a personagem folclórica da política brasileira, depois que a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Você acha que o Gilmar vai ter a coragem de soltar o pai do Vorcaro depois dessas provas? Ele vai manter, apesar de estar sendo desmascarado pelas falas do André Mendonça, ele vai se manter firme ali para soltar? E será que ele vai avançar para querer soltar o filho, Daniel Vorcaro, o cunhado?
Conta aí pra mim nos comentários. Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. E me conta, o que será que o Gilmar quer com tudo isso, hein? Soltando todo mundo. Conta pra mim, mas fala baixinho, hein? Fala baixinho, porque hoje em dia quem critica ministro acaba sendo investigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gente, olha só que loucura isso daqui. Nesse exato momento está sendo o julgamento do Eduardo Bolsonaro no STF por suposta coação a autoridades. E o principal argumento do ministro relator Alexandre de Moraes para afastar a imunidade material, para dizer que Eduardo Bolsonaro não estava amparado por opiniões, palavras e votos, a famosa imunidade parlamentar, é que ele estava licenciado. Só que o fato de estar licenciado, por si só, já é motivo suficiente tanto para afastar de fato a imunidade parlamentar, mas também para afastar a prerrogativa de foro. Ou seja, o argumento do Moraes para dizer que Eduardo Bolsonaro não tinha imunidade por suas opiniões é o mesmíssimo argumento jurídico para concluir que ele não poderia estar sendo processado e julgado no STF, porque ser licenciado não há prerrogativa de foro. Ser licenciado do cargo do mandato perde tanto a imunidade por opiniões, palavras e votos, mas também perde a imunidade processual. Não tem o foro privilegiado, então não poderia estar sendo processado no STF. Olha só. Todos nós vamos nos recordar que o réu, ele tirou licença em março de 2025, licença do mandato de deputado federal, e aqui já de roldão vai uma outra preliminar. O Supremo Tribunal Federal é pacífico, no sentido de que deputados licenciados perdem a imunidade. Eu fico me perguntando também como pode a comunidade jurídica, como podem os advogados, os juristas desse país acharem isso daqui normal. Nitidamente, Alexandre de Moraes é a vítima desse processo e o juiz. Os próprios elementos probatórios que Moraes utiliza para querer condenar Bolsonaro são provas de que ele, Moraes, é a vítima dos atos. Escancaradamente, pelas próprias provas que o Moraes está apresentando nesse julgamento, ele é a vítima do processo. Eduardo Bolsonaro está sendo processado por suposta coação contra ele, juiz. E ele continua sendo o juiz do caso. Olha só, gente, é gritante a parcialidade. Alexandre de Moraes, pelas provas que ele está utilizando, não poderia ser o juiz do caso. Ele é impedido, segundo a lei, tá? Segundo o Código de Processo Penal, ele está impedido de ser o juiz nesse caso. Olha só. Esses posts do próprio réu vão desde o inquérito, a denúncia, a citação por edital, até a véspera do julgamento. E aí há vários vídeos. O primeiro é a reação de Eduardo Bolsonaro após virar réu no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão. Gente, que aberração esse processo. A vítima está julgando o seu algoz, é literalmente isso, no STF sem prerrogativa de foro. Gente, o que está acontecendo com esse Brasil? Como pode a comunidade jurídica, aqueles mesmos advogados da Lava Jato, aqueles brabões, estarem olhando para isso em silêncio? É o processo mais bizarro da história do mundo. Ou melhor, esses processos que estamos vendo desde 2024 no STF, são as maiores aberrações da história do mundo. Isso daqui não existe. Eu não tô acreditando que eu tô vendo um julgamento desse. Fala, Barroso, mais informação. Pitoli, o vereador Cabo Davidson, do PL, de 37 anos, e o seu assessor foram alvejados na noite de ontem durante uma transmissão ao vivo realizada em frente à UPA do bairro Alto de São Manuel, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O assessor Alisson Diego de Oliveira Moraes, também de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O parlamentar foi atingido nas pernas, recebeu atendimento na própria unidade e foi transferido de ambulância para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Sua equipe informou em nota que o estado de saúde dele é estável. O ataque aconteceu
aconteceu pouco antes das 10 da noite. O vereador acompanhava uma mulher e uma criança mordida por um cachorro que aguardava atendimento do lado de fora da unidade. Um veículo passou pelo local e os ocupantes efetuaram vários disparos que atingiram também a parede da unidade de saúde. O assessor filmava a transmissão ao vivo no momento em que foi baleado. A Polícia Civil apontou o vereador como alvo do ataque e investiga se o crime tem relação com denúncias feitas por ele sobre a atuação de facções criminosas em Mossoró. No local foram encontrados carregadores de munição calibre 5.56, utilizado em fuzis, confirmando o uso de armamento de uso restrito. O carro suspeito foi localizado, abandonado no bairro Alameda dos Cajueiros e encaminhado para a perícia. O delegado Renato Oliveira classificou o atentado como bárbaro e destacou que a ação colocou em risco pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde presentes na UPA. O Cabo Davidson, que é o vereador, ele foi eleito em 2024, ele cumpre o mandato na Câmara, ou melhor, o mandato na Câmara Municipal de Mossoró e também é pré-candidato a deputado. E tem um trecho, Pitoli, do vídeo, do momento em que ele é surpreendido aí por esses tiros na porta da unidade. Vamos conferir um trecho desse vídeo da live em que o vereador fazia na UPA de Mossoró. Gasta o óleo todinho. E as da cruz, Netinho. Sai bandido, facção safado, envolvido com político, sem quem ofereça, um narco-estado, vagabundo, eu vou lá, eu boto meu irmão, sou safado, eu vou viajar, vagabundo, bandido, eu vou pra você, eu vou lá, Diego, eu vou lá, você, Diego. Temos uma nova Marielle. Será tratado como Marielle porque o assessor morreu. O vereador se safou por pouco. Perfeito. É um atentado. Claro, um atentado terrorista. Contra um vereador. Para disseminar o medo. Contra um vereador da direita. A Globo já está tentando falar que foi o Lula? A Globo já está tentando falar que... Pré-candidato a deputado. A Globo já está tentando colocar a culpa no Lula? A Globo já está tentando colocar a culpa nos filhos do Lula? Eu só quero saber se a gente vai ser justo aqui. Né? Porque no caso da Marielle e do Anderson, de vereadora e motorista da vereadora, assessor, motorista, enfim, da vereadora no Rio, no dia 14 de março de 2018, o atentado que tirou a vida de Marielle e Anderson, na sequência, nós tivemos um dos momentos mais tristes da história da imprensa brasileira, que foi tentar a todo custo colocar a culpa no presidente Bolsonaro e em sua família. Para você ter uma ideia, isso vara o ano de 2018, começa o mandato do presidente Bolsonaro como presidente da República e ele mesmo disse que passou uma das maiores vergonhas ou apertos, saias justas da vida, quando estava na Arábia e o William Bonner, no Jornal Nacional, tentou e fez o que pôde para colocar na conta de Bolsonaro o atentado contra Marielle e as autoridades árabes não queriam ou tiveram dificuldades, eu não me lembro exatamente a história, mas o presidente Bolsonaro contou aqui, já contou em outras oportunidades, o que ele passou naquele momento em função da matéria do Jornal Nacional que tentava a todo custo colocar na conta do presidente Bolsonaro e dos filhos o atentado contra Marielle. Isso durou 6 anos. 6 anos de destruição de reputação, de desumanização, tentando fazer com que a culpa fosse colocada toda na conta do presidente Bolsonaro, da questão da Marielle, até chegarem nos irmãos Brazão, e aí a gente tentar entender o que a Globo faria, essa podridão que é a Rede Globo de televisão, essa coisa que já apodreceu faz tempo, só que apodreceu destruindo o Brasil, e a Globo não se manifestou. O Bonner saiu de jogo, nem sei porquê, não sei se é Magnitsky, não sei se é sanção, se tem vontade de ver o Mickey de novo e saiu da bancada do Jornal Nacional, não sei o que é. Não sei o que é. Mas ele sabe o motivo pelo qual ele perseguiu o presidente Bolsonaro na condição de editor-chefe do Jornal Nacional, essa porcaria que nos manipulou durante tanto tempo, destruindo a reputação do presidente Bolsonaro. Então quero saber, a Rede Globo de televisão, essa porcaria dessa Rede Globo de televisão, já está colocando na conta do Lula e dos filhos esse atentado em Mossoró? Que morreu o assessor. Morreu o assessor. Filmando, trabalhando, 37 anos,
Faleceu. Teve tiro Alisson usando bala Diego de de munição Oliveira. restrita. Munição de arma de uso restrito, Cláudio. Então, peraí. Isso é atentado. O cara é um vereador de uma grande cidade, Mossoró. De qualquer cidade seria, é claro, mas eu estou dizendo, de uma cidade importante como Mossoró, é um vereador, teve o assessor morto no atentado, se safou por pouco, porque o alvo era o vereador, pré-candidato a deputado pelo Rio Grande do Norte. Eu quero saber o seguinte, vão colocar na conta do Lula, dos filhos do Lula, ou como é que vai ser, Globo? Como é que vocês vão trabalhar? Na conta de quem vocês vão colocar? Vão investigar? Estão dando ampla cobertura? Ou porque é um vereador de direita do PL e pouco importa a vida? Cláudio, a imprensa... Meu Deus, que vergonha, hein, Cláudio? A gente chama de imprensa e a gente sempre avisou, e não é agora, a gente fala aqui na Auri Verde faz 6, 7, 8 anos. Historicamente, uma parte muito grande da imprensa, da grande imprensa brasileira, sempre foi uma prostituta. Ela sempre se vendeu, sempre chantageou e se vendeu aos donos do poder. Porque a imprensa, aqui no interior de São Paulo, como no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul, no interior, ela pode ameaçar um prefeito. Ela pode ameaçar um vereador, mas quem assina o cheque para pagar as contas é o prefeito. Então a imprensa, se o chefe do órgão de imprensa, do dono da empresa de imprensa é um mau caráter, ele ameaça o prefeito e fala, prefeito, o senhor não vai me dar contrato de propaganda, o senhor não vai mandar empresas que ganharam licitação com o senhor pagar um monte de dinheiro para minha rádio, meu jornal, minha TV? Não. Então ele começa a fazer um monte de reportagens falando mal do político. Então vários políticos aprendem, como o próprio Davi Alcolumbre. Ele é um cara que nunca teve expansão, nunca teve notoriedade por ser um grande político. O Davi Alcolumbre é um grande político com P minúsculo, que trabalha no bastidor, na obscuridade, no fundo da lama da política. Então políticos que têm esse perfil, focados no resultado, eles falam o seguinte, eu vou chegar para o órgão de imprensa corrupto que tem na minha cidade e já vou propor um acordo. Se eu for eleito prefeito, eu dou tantos mil. É por isso que tem vários candidatos na tua cidade que tem apoio da mídia e outros que nunca aparecem. Por isso que o STF, o Lula e todo mundo do Centrão odeiam a liberdade de expressão das mídias sociais, do nosso WhatsApp, da nossa liberdade. Por quê? Porque isso daí não é comprado, subornado, não é prostituído. É você, cidadão, se expressando na sua liberdade de opinião e de posicionamento. Então, a gente consegue eleger gente que nem Jair Bolsonaro, que eram impossíveis de serem eleitos quando a Rede Globo, o SBT, a Rede Bandeirantes, a Record, eram as únicas entidades de comunicação nacionais. Com a mídia social, a gente pode eleger um monte de candidatos honestos, sem rabo preso, que não estão vendidos, nem são prostitutas, que usam a política para roubar você, povo, para roubar eu, povo. E é isso que a grande imprensa, o William Bonner, fez. Meteu em cima do Jair Bolsonaro, agora fica quieto, porque eu tenho ficado quieto com o desmatamento na Amazônia, desmatamento do Cerrado, com o narcotráfico, tudo isso, a Globo fica quieta. Por quê? Porque ela ganha mais do lado de lá do que do lado da defesa dos princípios constitucionais. Cláudio, tem mais 10 minutinhos, hein? O senhor manda, senhor Alexandre. 20 de novembro de 2019, ou seja, o atentado contra Marielle, motorista, 14 de março de 2018. Março. Então, estou falando 1 ano e 8 meses depois. Perfeito. Ok? Tá. 20 de novembro de 19, primeiro ano do governo Bolsonaro. Tá. Ok? Perfeito. Tá no ponto, Edson? É, esse. Pode ser? Aperta o play. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito, e eu acho que vocês podem ficar certo que nós estaremos juntos nessa luta. Ele falou em público e ao vivo que o... Foi logo depois da descondenação, né? Isso daí Isso foi logo depois que o Fachin ajudou, né? Quando alguém imputa alguém a prática de um crime, isso é um crime chamado calúnia. Hoje está provado que o Lula é criminoso, praticou calúnia, Tá aí, a imprensa é criminosa, tá aí. praticou calúnia, Quer a ver? Rede Globo é criminosa, praticou calúnia. No mesmo ano, 2019, o presidente Bolsonaro reagia às matérias publicadas, em especial pela Rede Globo de televisão. Aperta o play, edição. A morte da Mariela
seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não, tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Mas está lá, segundo o porteiro, 1710. Estão nos documentos da Câmara dos Deputados, em certidões. 1710, 17h41, eu marquei presença. Eu não posso, em 31 minutos, ouvir alguém no Rio de Janeiro, pegar um avião e pousar em Brasília e marcar presença no plenário. Nem posso fazer com que alguém registre a minha presença, eu estou em Brasília. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes de estatais, de bancos oficiais, anunciando o horário nobre de vocês. Os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta. Só o Correio entrega a carta do Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem está do meu lado, quando tentaram incriminar o Hélio Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Hélio Negão, outro homem, já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha, sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Num dia de glória para nós. Amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado sobre o regime militar. A minha Leitão recebeu aí a Voz do Além para psicografar ali o senhor Roberto Marinho. O que vocês querem? Destruir o Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu... A verdade está do meu lado. Eu quero servir a minha pátria como presidente da República. Um dia antes, uma reunião na Arábia, e a reunião foi prejudicada. Ele disse que passou uma vergonha danada por conta dessa matéria da Globo. 1 ano e 8 meses depois, Cláudio. Do evento da morte da Marielle, 1 ano e 8 meses depois, a matéria que tentava incriminar o presidente Bolsonaro, ele estava nessa viagem à Arábia. E hoje nós já sabemos que as investigações da polícia lá atrás já tinham identificado os autores que hoje são condenados. E não era Bolsonaro, nunca foi Bolsonaro, e a Globo insistia. Já tinham livrado a cara daqueles autores que eram políticos da base do governo, do PT, desse grupo. E digo o seguinte, a Globo sempre atuou para a Globo ser bilionária e destruir o Brasil, porque ela vende a comunicação dela para quem fica bilionário e destrói o Brasil. Entendam, brasileiros. Tudo que a esquerda fala mal da burguesia, do empresário, existe de verdade com relação à cúpula que controla o Brasil, o sistema financeiro brasileiro, o sistema de comunicações brasileiro. É tudo que a esquerda fala mal. É verdade, eles existem. Só que a esquerda tem uma característica básica. Eles não têm caráter dizendo que querem derrubar o capitalismo. Então eles vendem a alma ao diabo, se associam aos criminosos, alegando que é para destruir o capitalismo a longo prazo. Lula dizendo, o Bolsonaro matou a Marielle, a Globo reforçando o discurso, e o presidente estava com a razão, como sempre esteve, inocente sempre foi no caso da Marielle. E aí Procuradoria da República, Ministério Público, esses órgãos institucionais, tudo calando a boca. Por quê? Porque aparelharam, puseram procuradores de justiça e procurador da República, tudo indicado politicamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que está na mídia essa reportagem. E aqui na Ouro Verde, lá no comecinho do governo Tarcísio, o Tarcísio ainda dava chance de conversar com a gente. Não, nunca deu. Bastidores, não, o pessoal do bastidor dele. Dava chance de conversar com a gente. Falaram da pressão que o Tarcísio sofreu em fevereiro para indicar o procurador-geral indicado pelo STF. É assim que funciona, gente. Os promotores têm que ir atrás do crime. E eles estão de braços cruzados porque estão ameaçados. Está aí a prova. Bolsonaro sendo acusado 1 ano e quantos meses depois? 1 ano e 8 meses depois. 8 meses depois pela Globo,
já sabemos que é mentira, já está condenado o bandido e a Globo continua fingindo que é jornalismo. Não é jornalismo, não. Não é jornalismo. Até quinta, Cláudio. Até quinta, obrigado por me fazer ficar mais 10 minutos, porque isso que o Bolsonaro falou, nós temos que replicar para tudo quanto é brasileiro lembrar. Para assistir. Porque isso é um homem honesto, que não tem rabo preso. Ele tá preso. Ele não tem rabo preso. Mas por isso que o narcotráfico prendeu o Bolsonaro, como prendeu o Anderson Torres, como prendeu todos. Todos que enfrentaram narcotráfico, o STF pôs na cadeia. Quem é que manda? É o narcotráfico ou o STF? Eles perseguem. Vocês acompanharam aqui, então, uma notícia extremamente grave. Isso porque é uma pessoa também do PL. Isso aumenta ainda mais a nossa cobrança aqui para que as autoridades possam fazer alguma coisa. Olha só o tanto que os grupos terroristas estão perigosos aqui em volta do Brasil. Quem acompanha a geopolítica sabe que o presidente norte-americano, Donald Trump, está dando um checkmate nessas facções criminosas. Por isso que é muito importante você não desistir do nosso país. Tem muitas pessoas desanimadas. Olha uma pesquisa que vê o Lula na frente e fala, não quero saber mais de política, não quero saber mais do Brasil. Não pense assim, meus amigos. Tem pessoas que estão dando a vida pela pátria, estão dando a vida pelo Brasil. Olha só esse vereador do PL, mais um que lutava por pautas que o povo pede. Entendeu? Uma saúde melhor, uma economia melhor, pautas mais voltadas para a direita e olha só o que ele recebeu. Seu amigo foi morto. Mais uma pessoa do PL. Mais um atentado de um grupo terrorista. Essas informações não podem parar só aqui no nosso canal. A gente traz a matéria, só que é muito importante o seu apoio. Você levar adiante, você compartilhar. 1 minuto você consegue fazer parte da mudança do Brasil. O que está acontecendo é muito grave e muito triste. Não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira vez que a gente vê esse tipo de coisas acontecendo. Enquanto isso, dentro do Supremo Tribunal Federal, a gente vê o ministro Alexandre de Moraes rasgando a Constituição, Gilmar Mendes fazendo de tudo para favorecer o pai de Porcaro e André Mendonça sozinho, lutando contra todos. Por isso que você não pode desistir. A luta aqui é minha e sua. É uma luta diária, todos os dias. A nossa oração aqui também é fundamental. Meus amigos, não desistem do nosso país. Pode ter certeza que a reviravolta vai acontecer. É só a gente acompanhar a geopolítica. Vários países da direita, vários países estão se transformando para a direita. O Peru foi o último. Colômbia, agora parece que Gustavo Petro estava querendo meter a mão. O próprio Marco Rubio veio a público, deu entrevista e falou, olha, a gente vai fazer o possível e o impossível para não deixar que metam a mão lá na Colômbia. E no Brasil não vai ser diferente. Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes estão com os dias contados aqui no Brasil. Porque a maior potência econômica e militar já está com eles na mira. E pode ter certeza que coisas boas vão acontecer. Só que eu e você, a gente não pode desistir. Isso é fundamental. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.